Capítulo 218, Torneio dos Melhores, 8. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Acabou. Isso foi rápido demais. Na floresta, Zhao Tian escutou o anúncio do término daquela etapa e não pôde deixar de comentar. Parece que os outros campos de batalha também tinham muitos oponentes de baixo nível. Yang respondeu. Ou pode ser que os participantes que restaram sejam realmente fortes. Zhao Tian analisou. A partir de agora, nós confirmaremos se isso é verdade. Yang respondeu. Vou. Assim que o Yang terminou de dizer aquilo, um portal surgiu logo à frente dos dois. Vamos ver quem restou nessa competição. Zhao Tian comentou enquanto caminhava na direção do portal. Eu estou ansioso para me testar. Yang murmurou enquanto seguia logo atrás do Zhao Tian. Enquanto isso, nos outros campos de batalha, portais semelhantes àquele surgiram e levaram os participantes para a plataforma onde eles estavam inicialmente. Voos! 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 Um a um, os 32 participantes que restaram saíram dos portais e apareceram na plataforma. Contudo, diferente de antes, a plateia não estava gritando. Na verdade, toda a plateia estava calada, olhando fixamente para duas pessoas. Imediatamente, todos os participantes do torneio seguiram os olhares da plateia e olharam para dois participantes específicos. Esses dois. Parece que eles fizeram alguma coisa que surpreendeu o público. Tirone comentou com o Ryuji. Será que... Ryuji começou a dizer algo, mas não queria nem mesmo completar a sua fala. Aproveitem bem os seus minutos de fama. Negan murmurou. Eu não posso perder essa competição. Cruz olhou para os dois e murmurou num tom decidido. Então foram vocês. O jovem do clã da Lança Viva sorriu enquanto murmurava. Por que todos estão olhando para eles? Ildival perguntou. Você ainda não entendeu? Ranyar perguntou, antes de dizer, foram eles que eliminaram todos aqueles participantes. Enquanto isso, os alvos daqueles olhares estavam com expressões desconfiadas. O primeiro deles, Yang, não conseguiu se segurar e falou, Ei! Nós estamos cagados ou algo do tipo. Todos estão olhando para a gente. Eu acho que nós exageramos. Zhao Tian respondeu enquanto lançava um olhar de canto para os outros participantes. Mas nós eliminamos apenas alguns participantes. Deve haver alguém que nos superou. Yang respondeu. Ele sabia que as performances deles surpreenderiam o público, porém, ele não imaginava aquele tipo de reação. Ei! Olhe ali! Assim que o Yang terminou de falar, Zhao Tian deu uma cotovelada fraca nele e apontou para o campo de batalha. O que? Com os olhos arregalados, Yang soltou um grito de surpresa. O motivo daquela surpresa era o estado atual da floresta. Haviam diversas crateras pela floresta, uma quantidade incalculável de árvores foram pulverizadas, as árvores que ainda estavam de pé, eram aos poucos incineradas pelas chamas vermelhas que se espalhavam rapidamente pela área, outras chamas, comuns, provenientes das explosões, também queimavam aquilo que não foi diretamente destruído por elas. Enquanto os dois olhavam para o estrago que fizeram naquele campo, Youssef se aproximou deles e falou num tom amuado, vocês arruinaram o campo de batalha. A plateia não reagiu muito bem ao ocorrido. Eles estão surpresos, mas insatisfeitos, porque, graças a vocês, aquele campo de batalha não será muito útil para torneio. Haha. Zhao Tian deu um riso inocente e coçou a nuca, mas antes que dissesse alguma coisa, o tenente Jones pousou na plataforma. Sob um silêncio perturbador, o tenente Jones olhou para os participantes que restaram, e falou, meus parabéns. Vocês provaram ser os melhores candidatos deste torneio. Agora, está na hora de definir os grupos da segunda fase.
Sem sequer dar algum tempo para que os remanescentes da primeira fase pudessem descansar, o Tenente Jones anunciou aquilo. Aquele foi um tipo de recado para os participantes, um recado que dizia que não haveria nenhuma moleza no torneio. Enquanto os participantes ficavam um pouco surpresos com a velocidade de avanço do torneio, o Tenente Jones anunciou: os 8 participantes que tiveram o maior número de eliminações na primeira fase encabeçarão os seus respectivos grupos. Eles são: Grupo 1, Negan, dos Salvadores. Grupo 2, Zaltian, do Clã da Graça. Grupo 3, Ragnar, do Clã dos Filhos de Thor. Grupo 4, Joster, do Clã da Lança Viva. Grupo 5, Tirone, da Escola da Espada Polida. Grupo 6, Ryuji, da Escola da Espada Polida. Grupo 7, Yang, do Clã da Graça. Grupo 8, Cruz, do Vilarejo Noah. Enquanto o Tenente Jones anunciava aqueles nomes, as telas mostravam os rostos dos participantes anunciados. Cada espectador tinha a sua preferência e cada um reagia do seu próprio jeito quando um participante aparecia nas telas. Enquanto os espectadores escolhiam ou simplesmente reforçavam as suas preferências, o Tenente Jones continuou: esses 8 anunciados foram classificados de acordo com o número de oponentes eliminados por eles. Aquele que encabeça o grupo 1, foi o participante que eliminou o maior número de competidores, enquanto aquele que encabeça o grupo 8, foi o 8º participante com o maior número de eliminações. Talvez isso não seja uma grande vantagem, mas na próxima fase, os 2 primeiros colocados do grupo 1, enfrentarão os 2 primeiros colocados do grupo 8. Essa regra seguirá sucessivamente para os outros grupos, e os 2 primeiros colocados do grupo 2, enfrentarão os 2 primeiros colocados do grupo 7. Já que os cabeças de chave dos grupos foram definidos, os outros participantes serão distribuídos nos grupos, mediante um sorteio. Será um processo simples, rápido e fácil. Assim que o Tenente Jones terminou de dizer aquilo, ele tocou no seu anel de armazenamento e uma pequena urna azul apareceu na plataforma. Rapidamente, ele apontou para a urna e disse: existem 24 papéis na urna, cada um com um número dos 8 grupos. Cada um de vocês deverá caminhar até ela, pegar um papel e mostrá-lo para todos. Depois de explicar, o Tenente Jones acenou com a cabeça, indicando que os participantes estavam autorizados a seguirem em frente e descobrirem a qual grupo pertencerão. Enquanto isso, Zaltian ficou pensando nas regras anunciadas e não pôde deixar de olhar para o Yang e comentar: o grupo 2 e o grupo 7 se enfrentarão na fase posterior à fase de grupos. Eu acho que a gente pode se encontrar lá. Imediatamente, Yang deu um sorriso de canto e respondeu: vamos torcer para que isso não aconteça. Eu não quero que nenhum de nós seja eliminado precocemente. As palavras do Yang externaram uma estranha confiança e deixaram uma ligeira provocação subentendida. Por isso, Zaltian estalou o pescoço e respondeu: eu quero ver se quem te treinou fez um bom trabalho. Confiança eu já vi que você tem, mas vamos ver o que a prática nos dirá. Enquanto aqueles 2 se provocavam, Youssef ficou roxo de raiva e falou: ei! Vocês 2 são aliados. Não se esqueçam disso. Tratem de apontar essas línguas e punhos para os seus verdadeiros oponentes. Assim que a voz do Youssef caiu, Yang olhou para ele e sorriu enquanto dizia: fique calmo, Youssef. Nós estamos tendo apenas uma disputa sadia. Não é, Zaltian? Zaltian, por sua vez, deu um largo sorriso enquanto respondia: exato. É numa disputa sadia. A gente só quer descobrir quem desfigurará o outro primeiro. Novamente, após aquelas palavras, Youssef ficou furioso. Contudo, ele mudou de assunto e comentou: enquanto vocês lutavam, nós observamos os participantes que restaram e compilamos algumas informações sobre eles. Seja lá quem for que caia nos grupos de vocês, a gente tem tudo o que vocês precisam saber sobre os seus adversários.
Assim que o Youssef terminou de dizer aquilo, Zhao Tian e Yang ficaram contentes e elogiaram o trabalho feito por ele e os outros membros do clã da graça. Apesar de que, o Youssef não tinha feito nada de muito diferente das outras comitivas, ele e os outros conseguiram, pelo menos, manter uma igualdade de informações na competição. Saber sobre os seus oponentes era importante para todo lutador, só assim não haveriam muitas margens para surpresas e reviravoltas em uma luta. Uma arma escondida, uma técnica especial, uma afinidade elemental. Cada um desses fatores pode ser decisivo em uma luta, e antecipar-se a eles era a diferença entre uma vitória e uma derrota. Como dito, não era apenas o clã da graça que tinha reunido toda aquela informação. Todos os clãs e escolas que tinham candidatos na disputa estavam passando todas as informações para os seus representantes. Até mesmo o vilarejo Noa, que não tinha muita experiência em lutas, estava dizendo tudo o que o Cruz precisava saber sobre os seus possíveis oponentes. Antes que todos pudessem absorver todas as informações reunidas, todos os 24 participantes retiraram os seus papéis e os grupos foram definidos. Essas pessoas estavam voltando para as suas comitivas, a fim de começar os preparativos para as suas primeiras lutas. Porém, antes que eles pudessem sequer começar a conversar, vários campos de batalha começaram a se embaralhar na tela. Peng! Aquilo chamou a atenção de todos, até que finalmente a imagem de um deserto ficou em destaque nas telas e uma buzina soou. Em instantes, 8 números se embaralham, até que um deles ficasse em destaque. Depois, foi a vez de alguns nomes surgirem e 2 deles se destacarem. Yang. Jin Fogou. Vocês têm 5 minutos para entrarem na arena. A voz do tenente Johnny soou, pegando todos de surpresa. Já. Quando viu o seu nome nas telas e ouviu aquele anúncio, Yang ficou extremamente surpreso e soltou um breve grito. Haha. Parece que você não poderá se esconder mais. Zhao Tian, que estava incrivelmente feliz com aquele chamado, deu um tapinha nas costas do Yang e falou enquanto empurrava-o para frente. Seu. Uau! Yang cerrou os dentes e olhou para trás enquanto um portal surgia à sua frente e a plateia começava a gritar de empolgação. Espadas duplas e afinidade com o fogo. Essas são as principais informações sobre o seu adversário. Antes que o Yang entrasse no portal, Youssef olhou para o oponente dele e falou o que sabia sobre ele. Assim que escutou a palavra fogo, Yang ficou mais tranquilo e respondeu, obrigado, Youssef. Vamos ver quais chamas queimarão com mais intensidade. Assim que terminou de dizer aquilo, Yang deu alguns passos à frente e entrou no portal. Apressado. Ele ainda tinha alguns minutos para se preparar. Zhao Tian comentou enquanto coçava a testa. Depois de uns 2 segundos, ele completou, confiança é diferente de prepotência. Ele vai acabar quebrando a cara. Enquanto o Zhao Tian lamentava a pressa do Yang, Jin Fogou, o outro lutador que entraria na arena, estava conversando com a sua comitiva, a fim de descobrir mais sobre o seu oponente. Jin Fogou era um jovem de 21 anos, branco, de olhos e cabelos pretos. Ele usava uma armadura leve, azul, com símbolos de chamas espalhados por ela. Jin Fogou usou todos os 5 minutos que tinha e se preparou ao máximo para a luta que estava por vir. Quando ele finalmente entrou no portal, ele foi transportado para um grande deserto e pôde ver que o Yang já estava lá, sentado, esperando por ele. Você demorou muito. Yang comentou enquanto se levantava. Eu almejo compensar a sua espera. Jin Fogou respondeu enquanto dava um sorriso frio e 2 espadas surgiam nas suas mãos. Vup. SSSSSSSSSSSSSSS. Vamos começar. Imediatamente, Yang sacudiu os braços e eles foram inteiramente envolvidos por poderosas chamas escarlates.